Graça e paz a todos. Bom dia, tudo bem? Quem está feliz aí, diga amém. Então, todo mundo funcionando. Muito bem. Bom, nós chegamos aqui, eu peço desculpas logo no início, porque metade do acampamento é minha família, né? Então a gente veio, o pessoal até brincou que vai ter um jogo entre a família do Saião contra a igreja coreana, né? Aí eu perguntei pro Bernardo, será que vai ter tanto coreano assim para poder entrar em campo e jogar com a gente? Como é que vai ser, né? Então nós não somos exatamente uma família, mas uma caravana, né? Então nós chegamos aí e é um prazer muito grande estar com vocês. E vamos aqui, nesses dias que nós vamos ter, estudar e refletir sobre a igreja de Atos, modelo ou utopia. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir que você preste bastante atenção, porque agora vamos ligar os nossos neurônios aqui, vamos botar a velocidade mais intensa, vamos aprender algumas coisas importantes sobre o livro de Atos, né? À noite nós vamos ter uma mensagem mais inspirativa, mas agora vamos fazer um esforço para aprender. Vamos caminhar. Se nós conseguirmos caminhar bem, no final vou dar um espaço para fazermos perguntas aí e interagir sobre esse assunto. Mas vamos então tentar entender aí, se a gente quiser dizer pelo menos 3 aspectos principais do livro de Atos, o 5º livro do Novo Testamento, o que ele nos apresenta, nós vamos ver que a igreja de Atos é uma igreja que estava mudando o mundo. Isso é muito impressionante, porque em pouco tempo, aquele império romano foi sendo influenciado pelo cristianismo de uma maneira muito impressionante. E muitas vezes a gente pensa que foi só um fator, só uma questão, né? Mas numa geração, graças a Deus, nós vemos ali grande parte daquele império sendo chacoalhado pelo poder da mensagem de Cristo, do Evangelho. E graças a Deus que nós estamos nesse ambiente que nós estamos hoje, porque nesse século XX, né, os 2 lugares do mundo onde o Evangelho tem feito muita força, muito crescimento, foi exatamente na Coreia do Sul e no Brasil, né? Então vamos lá. O que a gente descobre em Atos? Primeiro, a igreja cristã é uma igreja do Espírito, né? A influência clara que nós vemos da ação e do poder do Espírito na construção da igreja primitiva. Muitas pessoas dizem que na verdade o livro não deveria nem chamar Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo, né? Pela sua influência, pelo seu poder, pela sua ação tão significativa. Depois nós vemos uma igreja missionária. Eu não sei se vocês vão gostar do método missionário, a gente vai descobrir em Atos, um método que não é tão interessante assim, né? Toda vez que a igreja precisava de expandir para missões, em vez de ter congresso, Deus fazia uma coisa mais interessante, uma perseguição. Aí rapidamente o pessoal começava a expandir a palavra, né? Então o evangelho começou em Jerusalém e na Judéia, depois Samaria e os confins da terra, né? Como é que o evangelho foi para Samaria? Porque houve uma perseguição e eles saíram espalhando a palavra. Depois o evangelho se espalha pelo mundo dos gentios também, em grande parte em função dessa dispersão, dessa diáspora, né, de judeus agora convertidos e outros gentios que vão se convertendo, e assim o evangelho se espalha pelo mundo todo. A igreja de Atos é uma igreja que fala muito sobre a responsabilidade missionária. Para que é que eu existo como cristão? Se fosse para a gente se converter só para ir para o céu, a coisa era simples, né? Na hora da pessoa se converter, já batizava, ali mesmo já afogava e já ia para a vida eterna, né? O sujeito você creu, então para não desviar, para não se afastar, fica mais um pouco aí embaixo que você já vai para a vida eterna, né? Mas não é, nós temos uma missão, né? Uma função de proclamação da palavra, então temos muita responsabilidade pela frente. E depois uma coisa interessante, olha só, vocês sabiam, um segredo para vocês, hein? Fica só entre nós, a torcida do Corinthians e do Flamengo, vocês não contam para ninguém. É muito impressionante, mas a igreja de Atos é uma igreja que fala de estratégia, de raciocínio, de planejamento. Quando os comunistas estavam querendo influenciar o mundo, sabe o que eles fizeram? Começaram a ler o Novo Testamento, principalmente o livro de Atos, e dizendo o seguinte: como é que esse grupo de cristãos conseguiu influenciar tantas pessoas no mundo antigo naquele tempo? Como é que eles conseguiram fazer isso? E aí, então, eles perceberam a estratégia, a maneira como a igreja trabalhava. Então, vamos observar essas coisas para que isso certamente nos ajude, nos abençoe aí para pensarmos e planejarmos. Hoje em dia tem muito desequilíbrio, né? Tem igreja que tem estratégia de mais e espírito de menos.
E tem igreja que tem espírito de mais e estratégia de menos. E fora os que tem estratégia errada, os que tem espírito de porco também, que aí não adianta. Aí a coisa fica complicada, né? Veja, você não precisa copiar tudo isso. Isso aqui é só para uma informação rápida. A gente sabe que Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Lucas é um médico do Novo Testamento, convertido. Não temos 100% de certeza se era judeu ou não. Se não for, é o único autor da Bíblia que não é judeu. Lucas escreveu a primeira parte de Atos, que é o Evangelho, na verdade, e ele começa e faz referência à primeira parte quando começa Atos, né? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, né? E até os estudiosos acham que esse Teófilo era um cara que tinha se convertido e um sujeito bom de finanças, não sei se ele tinha confecção no Brás ou no Bom Retiro, alguma coisa assim, né? E aí esse Teófilo foi e financiou, patrocinou, livro de Atos, patrocina o Teófilo, uma companhia limitada, né? E então ele financiou o livro de Atos para que ele fosse. Você sabe que escrever um livro na antiguidade é um negócio muito complicado. Aí você até já perdeu os seus, estão debaixo do armário na última gaveta, mas no tempo antigo a coisa não era assim. Então era difícil, você tinha que escrever em pergaminho, né? Era complicado, pouca gente tinha condição de fazer isso era muito caro, né? Então o financiamento dessa obra, Lucas fez uma pesquisa muito bem detalhada, depois até conto para vocês como é que funcionou essa pesquisa, e ele escreveu esse tratado principalmente para mostrar que o cristianismo não era uma força subversiva para assustar o Império Romano. Uma coisa interessante, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, Atos foi escrito depois de Lucas, né? E a gente imagina aí que isso aconteceu aí por volta, depende um pouco dos estudiosos, a datação aí varia desde os anos 60 até os anos 70, mas mais provavelmente um pouquinho mais na década de 60 mesmo. Então fala da expansão universal e desimpedida do Evangelho, a separação de cristianismo e judaísmo que vai acontecendo no decorrer do próprio livro de Atos. É uma narrativa histórica, né? Não tem nada semelhante a Atos na Bíblia toda, principalmente no Novo Testamento. E ele quer informar sobre o que aconteceu. Lucas é o melhor pesquisador do Novo Testamento e convencer. A gente tem basicamente, alguns estudiosos dividem em 3 partes, né? Porque nós temos em Atos aparecendo a figura inicialmente ali de Filipe, né? De Pedro e de Paulo, né? Que é Judeia, Samaria e confins da terra. Mas de modo geral, a gente pode dizer que a primeira parte de Atos se volta para os judeus e aqueles que estão próximos deles, e a segunda parte para os gentios, os demais que não eram judeus. Há muitas ênfases interessantes no livro de Atos, né? O Espírito Santo, missões, estratégia, mulheres. As mulheres devem se animar aí, depois do Dia Internacional tem Atos, né? Para falar muita coisa sobre isso. Gentios, expansão da igreja e o seu crescimento são assuntos fundamentais que aparecem no livro para a gente ter uma ideia. Olha lá, os apóstolos que trabalham aí na igreja primitiva mostram que o movimento de expansão do Evangelho na região da costa do Mediterrâneo. A gente vê o crescimento da igreja. Vamos olhar aqui nas próximas palestras como é que foram essas viagens, onde é que eles passaram, né? Como é que isso atingiu principalmente ali a região em torno da Palestina, da Síria, da atual Turquia, da Grécia, até chegar em Roma. É o cruzeiro paulino, né? Em volta das praias do Mediterrâneo aqui. A expansão desde Jerusalém até Samaria, até depois da Palestina para a Ásia Menor e da Grécia até Roma. E a proclamação do Evangelho em todo o mundo romano com um sucesso extraordinário e impressionante. Até hoje, né, o pessoal assim que não acredita no poder de Deus, né, na grande transformação do Evangelho, eles ficam assim tentando entender como pode, né? O cristianismo não faz sentido. Amém, irmãos? Ninguém respondeu, olha só, hein? Não faz sentido para a razão humana. Ele vai muito além da capacidade da razão humana, né? Não está prestando atenção, agora eu peguei, né? Olha lá. Então, o que o cristianismo, olha como é que ele começa. Ele começa com um grupo de indivíduos cheirando peixe, não sei se eles eram santistas, pelo jeito sim, né? Cheirando peixe, que moravam onde? Na Galileia. A Galileia era a região da segunda divisão, né, ali pessoal rejeitado, ninguém deve entender nada além disso do que eu falei, né?
eles eram desprezados pelos próprios judeus mais importantes, e o povo de Israel já era também desprezado pelos romanos e gregos que se achavam superiores intelectualmente. Então a pergunta é: como é que um grupo de 12 homens cheirando peixe, dos quais um trai o seu próprio senhor, o outro nega, e os outros nem para negar não serviram, na hora de negar já tinham fugido, estavam longe dali, como é que esse grupo consegue fazer diferença e mudar a história de Roma, do ocidente, da humanidade? Isso não tem explicação, isso não tem sentido. Eu me lembro quando eu estava na Universidade de São Paulo, vinham uns caras assim, meio carne de pescoço, né? E vinha chegar junto e começar a falar alguma coisa. Eu falei: meu, então me explica, cara, como é que aconteceu isso? Me dá uma razão. Ah, não, porque o movimento não sei aonde, o movimento sandinista da Nicarágua. Eu falei: o que o sandinista da Nicarágua fez que é comparado à história do cristianismo? Você está maluco, cara? Você bebeu quantas? Que isso? Se liga, você raciocina, você pensa, então veja a realidade. Não há como explicar o cristianismo apenas naturalmente. É o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Então, a gente vê essa grande expansão extraordinária. Portanto, Atos é apresentado como o livro histórico, né? Jesus vai para os céus na sua assunção. Seus discípulos foram deixados para iniciar a nova etapa no plano de Deus, quando a igreja ela se estabelece devidamente. Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém até que eles recebessem poder do alto, Atos capítulo 1, verso 8, e isso acontece no Pentecoste, quando a igreja é iniciada e começa com 3.000 convertidos logo no início, como vocês conhecem. Vamos dar uma olhadinha, um panorama aqui rápido, daqui a pouco nós vamos entrar no início de Atos mesmo, como o Espírito Santo, como nós falamos, é um tema fundamental de Atos, né? Como nós dissemos, Atos pode ser considerado Atos do Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo não é uma coisa, mas a presença do próprio Deus na vida do cristão. O Espírito Santo é divino. Tem gente que não entendeu isso direito. Tem gente que imagina que o Espírito Santo é uma energia, é mais ou menos uma mega eletropaulo. O Espírito Santo é um magnetismo, é uma força, como se ele fosse um negócio que a gente pode assim, será que não tem um capacitor para armazenar aí um pouco do Espírito Santo depois, né? Não funciona assim. Quem acredita nisso é um grupo esquisito como as Testemunhas de Jeová. Hoje em dia, às vezes, as próprias igrejas cantam às vezes com o coração, mas menos com o entendimento. Então, eles, quando falam o Espírito, dá a impressão que eles estão falando de uma força que está fluindo, em vez de uma pessoa que está agindo. Portanto, o Espírito Santo é alguém. O que a Bíblia diz? O que Paulo diz? Não, vocês não podem entristecer quem? O Espírito Santo, que é com o qual vocês foram selados, foram carimbados como pertencentes a Deus, como garantia da sua redenção. Já viram alguma força triste, um magnetismo chateado assim, A eletricidade com lágrimas, aliás, lágrimas com eletricidade dá choque, é melhor nem tentar. Então, o Espírito Santo deve ser visto assim. Atos começa com o Senhor ressurreto, prometendo o dom do Espírito aos seus discípulos. ênfase muito importante também nessa questão da ressurreição, que convence a todos da verdade do Evangelho. O Espírito Santo vem no Pentecoste sobre a igreja com poder. Aí nós vemos a expansão, tudo pela ação do Espírito, Filipe leva o Evangelho para Samaria, ele até tem uma viagem lá meio intergaláctica, só uma transposição atômica, não sei como é que funcionou aquilo, Ele é levado de uma parte para outra milagrosamente. A igreja em Jerusalém envia Pedro e João para orar pelos convertidos, e esses convertidos de Samaria, eles também recebem o Espírito Santo. Quando encontrou um grupo de discípulos de João Batista em Éfeso, Paulo também ora para que eles recebam o Espírito Santo. Atos traz bastante informação sobre batismo, imposição de mãos e recebimento do Espírito, e aliás, com experiências diferentes e ênfases diferentes de um lugar para outro. A gente vai ter oportunidade de entrar mais nesses detalhes daqui a pouco. Mas vamos lá, vamos chegando no texto bíblico propriamente. Vamos ver Atos 2, verso 1 a 4. Nós vamos ler na NVI, que é a Bíblia com tecla SAP. Você lê e entende, não precisa de tradução. Então, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte. Não é um vento, é como um vento,
e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia, não eram, parecia, línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. O início de Atos 2 fala para nós sobre isso. O que é que a gente tem que entender aqui? Vamos observar a questão da vinda do Espírito. Como é que nós, como é que os seres humanos, como é que a gente pensa que a gente tem condição de realizar as coisas? Em que as pessoas acreditam? Em que as pessoas acreditam geralmente? Acreditam nelas mesmas, né? No seu próprio poder, na sua própria força. Tem gente, por exemplo, que acredita na sua capacidade intelectual. Mas não, ó, eu sou bom. O cara, ele é o máximo, pegou o segundo lugar no ITA, esse aí arrebenta, né? Não, o fulano, ele entende, ele tem bastante conhecimento, tem uma memória prodigiosa. Então a pessoa, algumas dessas pessoas são até assim, arrogantes, né? Nariz assim, empinado, se acham tal, né? Outras pessoas confiam talvez no seu sucesso prático na carreira profissional. Tem gente que só pensa em grana, cacau, bufunfa, arame, para falar palavras bem eruditas, né, e bem claras. Que a pessoa tem aquela capacidade. Eu conheço gente, por exemplo, que confia muito na sua capacidade prática e financeira. Aliás, tem gente que só pensa nisso e é dominado. A pessoa nem pensa mais. Aquilo domina o seu pensamento. Ele está na igreja, está sentado e aquilo está, né? Isso, o Ministério Espiritual da Saúde adverte, isso pode fazer mal para a sua saúde. Então tome cuidado, né? E tem outras pessoas não, que se acham o máximo fisicamente. Aquelas meninas que são lindas. Eu me amo, não posso mais viver sem mim, né? Então ela fica lá e não sei o que, né? Passa e balança o cabelo assim, faz não sei o que lá, papapá, né? Se acha, né? E até quando chega perto das que ela acha inferior, ela dá aquela olhada assim. E passa assim, né? Que coisa. Onde já se viu fazer uma coisa dessa, né? Então, e tem outros não. A galera, né? Alguns meninos aí se acham o máximo, o fortão, o atleta, né? O poderoso, o grandão, e fica até pôr numa panca assim, na cara dura, assim, uma coisa terrível. Por quê? Qual é o problema do ser humano? Ele se acha, né? Ele tenta, assim, chegar junto e dizer que ele é o grandão, é o poderoso. E o que a Bíblia diz? Para com isso. Você vai entender que essa doença tem cura. Que esse problema de achar que a gente define e determina a coisa pela nossa qualidade, Deus vai dizer, você quer saber de uma coisa? A minha obra, o meu trabalho, a edificação da obra de Deus vai acontecer por meio da ação do meu Espírito. Por meio do poder de Deus. Por isso que a vida do Espírito é importante. Os discípulos passaram tanto tempo com Jesus, aprenderam com Ele, viram ao vivo. Alguém pensa aí, puxa vida, Senhor, se eu tivesse estado lá, junto com Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Eu seria diferente. Não tem, a gente às vezes não entra, se eu tivesse... Eu quando era moleque, faz tempo, puxa vida, old times. Muito tempo atrás, nos tempos de outrora, eu joguei bola com Noé, ajudei, né? Ajudei ele a enxugar a arca, né? Conheci Matusalém, né? Então, a gente, olhando essa realidade, né? A gente vai descobrir que o ser humano tem essa capacidade de acreditar em si mesmo, né? Então, nesse raciocínio, quando eu pensava, Senhor, me mostra, né? Manda um anjo aqui, só para ver, um só, bem pequenininho, né? Só para eu dar uma olhada. Se eu pudesse pelo menos ver uma coisa, aí eu sei que a minha fé seria mais forte, né? Que isso é infantilidade. A gente acredita, né, que se a gente vê uma coisa especial vai ser diferente. Você lembra dos fariseus? Quem são os fariseus? Você não sabe nem eu? Pois é, vamos responder. Os fariseus viam Jesus ressuscitar Lázaro e depois queriam matar Jesus e Lázaro. Então não adianta a pessoa ver uma coisa especial se o coração dela não estiver preparado. Por isso que Jesus falou que bem-aventurado ou felizes são aqueles que não viram e creram. Portanto, as coisas de Deus funcionam pelo poder de Deus e da dependência de Deus. Então o fato da capacidade humana, o fato do poder do homem, todas as qualidades, se elas não se colocarem debaixo de Deus e não forem
dirigidas por Deus, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho muito legal a Bíblia. Quem conhece a Bíblia, levanta a mão. Vamos ver. Que beleza, né? Mas conhece mesmo? Que eu estou tentando conhecer faz tempo, não consegui, né? A Bíblia é um livro muito legal, muito interessante, massa, é da hora, muito joia. Quando você lê a Bíblia ela fala tudo diferente do que a gente pensa. Não sei, eu por exemplo, eu sempre achei que na Bíblia tinha grandes heróis de Deus. Eu fui ler, não tem. Os caras são tudo complicado, tanto os caras como as caras, né? Complicado. Por exemplo, quem é que produziu o maior avivamento da história na Bíblia? Quem foi o grande, maravilhoso homem de Deus? Jonas, ele estava na 3ª divisão, era em 2ª. Jonas, quem era o Jonas? Um profeta, que ele, acho que foi lá, fez uns conselhos com a Mancha Verde, ou com a Independente, ou Gaviões da Fiel, porque ele tinha uma bronca pesada dos assírios, né? Ele queria detonar os caras, e Deus diz: Jonas, vai lá e manda a minha mensagem para os assírios. Jonas, estou fora. Se eu tiver que falar para Assírio, meu, estou fora mesmo. E não só ele fez isso, como ele sumiu, quase que ele some do mapa. Agora, você lê a história, você ouve falar, você acha que é uma coisa pequena. Você sabe que doideira que o Jonas fez? Você pensa que é só jovem adolescente que faz doideira? Meu, profeta da Bíblia também. Então o Jonas, o que ele fez? Ele abandonou a vida. Ele era profeta. Quando ele resolveu pegar um navio para ir embora, ele abandonou a profissão. Ele pediu a dispensa, nem pegou fundo de garantia, nada. Ele falou: estou fora, vou largar tudo, vou para uma terra desconhecida. Ele não andou estudando muito a Bíblia, nunca veio num acampamento, nunca se interessou. Então ele achava que o Deus de Israel só tinha força e poder na terra de Israel. É igual a rádio FM, né? Depois que passa da cidade não pega mais, né? Então ele achava que Deus não ia fazer, não, em outro lugar ele conseguia escapar de Deus. Então ele pegou o navio, abandonou a profissão e entrou num esquema de depressão profunda. Olha só, tanta depressão que o negócio dele era dormir até meio-dia, até 1h, sabe, não sei, uma coisa que às vezes acontece, né? Ele foi para o fundo do navio, como não tinha videogame, não tinha HBO, não tinha nada disso. Ele foi para o fundo lá e começou a dormir legal, até que o capitão do navio falou: meu, acorda, cara, que isso, né? O que você está fazendo? Nós estamos afundando aqui. E Jonas vai lá, depois de muita discussão lá, deles fazendo uns sorteios especiais que ele ganhou todos, né? E o pessoal descobre: Jonas, o negócio é contigo. Ele falou: é verdade, né? Qual que é o seu SIC RG? Ele deu a ficha, olha. Foi lá: vamos levantar os seus dados na delegacia local aqui. Eu sou Jonas, sou o profeta de Deus, eu sou adorador do Senhor, eu estou fugindo, tá? Falando, e aí o pessoal naquele tempo, eles acreditavam que todos os deuses eram limitados. Eles achavam que os deuses dele eram tudo deus assim da 2ª divisão. O Deus da montanha, Deus do mar e tal. Aí perguntou: Jonas, qual é o Deus que você serve? Eu sou servo do Senhor, Criador dos céus, do mar e da terra. Esse cara é maluco. A gente com Deus assim, Deus light, sem colesterol, a gente já dá tanto problema. Esse cara adora um Deus tão poderoso, foi uma confusão com esse cara é doido, vamos nos livrar dele já. Aí Jonas vai e é jogado dentro d'água, faz um estágio, né, de seminário na barriga de um peixe, um curso maravilhoso. Ele saiu de lá com uma benção. O cheiro não estava bom, mas a espiritualidade melhorou muito, né? E ele vai para lá, não vou contar os detalhes do peixe, que daqui a pouco o almoço está aí. Sai do peixe, e aí finalmente Deus manda o Jonas para mim, e ele vai com raiva, indignado, e olha o preparo da mensagem dele: 40 dias e Nínive vai ser destruída, 40 dias e Nínive vai ser destruída. Ele torcendo: 40 dias e Nínive vai ser destruída. E os caras de Nínive eram os caras mais terríveis que existiam, os caras mais malvados da antiguidade. Todo mundo se converte, até os bois jejuam. Tão impressionante que é o negócio. Todo mundo se arrepende, se volta para Deus, e Jonas fica revoltado. Tão gente boa que ele era, que ele fala: Senhor, eu quero morrer, eu peço a morte. E ele fala: bem que eu me preveni saindo fora, porque eu sabia que no final o Senhor tem misericórdia, o Senhor perdoa as pessoas, eu não sei o que, estou fora. E Deus dá uma lição no Jonas, salva os assírios, os ninivitas. Quer dizer, não é impressionante? A pergunta é: como é que Deus conseguiu fazer o que ele fez com Jonas? Essa é a nossa esperança, ele consegue fazer com a gente. A gente vai ver, as pessoas da Bíblia eram complicadas. Então o que a gente vê? Esse grupo de
pescadores aqui, que não entendiam muita coisa, eles fizeram a diferença. Portanto, Deus quer que você ouça que você tem condição de fazer diferença. Que não importa qual é o seu problema, o tamanho da sua limitação, quando o Espírito de Deus acha espaço na vida de uma pessoa, Ele age com poder e com uma transformação impressionante. Por isso nós dependemos de Deus. Isso deve fazer você a ficar mais calmo, comer menos unha, porque não faz bem à saúde. Algumas unhas são temperadas, inclusive, algumas tempero natural, diferentes, sem kimchi, né? O kimchi arde um pouco, né? Você tem que entender dependência de Deus. Foi por isso que o Espírito veio, para mostrar que o poder e a glória pertencem a Deus. Essa é a razão que está por trás lá. Segundo, essa obra é milagrosa. Muita gente gosta de milagre, gosta demais. Às vezes até erra o ponto, porque ele gosta mais do milagre do que de Deus, né? Eu acho interessante, por que Jesus não fez milagres em muitas horas e em outras horas ele fez? Se Jesus fizesse milagres sempre, provavelmente os discípulos falavam: Senhor, faz de novo aí, deixa eu fotografar aqui, deixa eu colocar no meu site, né? Olha, faz de novo, agora faz assim, né? Inverte, né? Agora, quer dizer, muita gente quer ver milagre por mera curiosidade. É a mesma razão que a pessoa compra jornal com notícia ruim, né? O que? Onde? Quando? Não, deixa eu ver, né? Mas isso não é o propósito. Você lembra quando é que Jesus fez um dos milagres mais extraordinários do seu ministério? Quando ele fez um milagre que fez o que? O vento obedecer, o mar e a chuva. Ele primeiro botou os seus discípulos, né, para lidar com a multidão, para repartir o pão na multiplicação. Os caras estavam cansados, eles já queriam se ver livres das pessoas. Depois Jesus obrigou eles a entrarem no barco, fez eles passarem a madrugada toda remando, para eles entenderem o que é a dificuldade, o sofrimento, as limitações humanas. Para quem está muito cheio de si, isso faz um bem tremendo. E depois que eles estavam lá no meio da madrugada, Jesus chega passando lá e: oh, socorro, um fantasma, né? E olha, naquele tempo não tinha filme de terror, não tinha televisão, e os caras estavam pensando desse jeito, imagina só. E nessa hora então Jesus chega e diz: olha, acalme-se, sou eu. E ele faz o milagre. Por que ele fez o milagre? Porque nessa hora o coração dele estava preparado para receber isso. Então veja, preste atenção, confira comigo no replay. Milagre não é finalidade em si. Milagre é consequência da ação de Deus. E Deus tem todo o poder de fazer milagres extraordinários. Deus hoje faz curas extraordinárias, faz coisas especiais. Nós temos notícias do mundo todo de coisas surpreendentes do poder de Deus, mas elas não são a nossa objetividade, o nosso objetivo número 1. Isso faz parte da obra de Deus, mas a obra de Deus verdadeira, ela é uma obra milagrosa, porque ela acontece pelo poder do Espírito. Ninguém se converte de verdade, a não ser por uma mudança que o Espírito traz no coração. A pessoa pode entender, a pessoa pode explicar. Eu me lembro que eu fiz uns cursos de filosofia na USP, e eu fiquei bobo. Tinha um professor lá, que o cara era completamente anticristão. Ele deu uma aula falando sobre o conceito de graça de Deus na obra de Pascal, e como isso tinha a ver com o cristianismo. Que olha, que eu nunca vi uma aula tão nítida e clara como aquela numa universidade não cristã, por um professor que não tinha nenhuma simpatia pelo cristianismo. E eu fiquei pensativo na época, como é que um cara desse consegue entender isso na cabeça, tudo desse jeito, e isso não tem espaço no seu coração? Porque essa transformação acontece pela ação, pelo poder de Deus dentro da gente. É um milagre, é um convencimento que atinge, né, o âmago, o centro de sustentação das nossas vidas. Então a gente precisa entender essa realidade, como o Sr. Spurgeon, que pregava na Inglaterra no século XIX, um dia saiu na rua e apareceu um bêbado na frente dele. E o bêbado virou para ele: ô, Sr. Spurgeon, sou eu. Mas quem é você? Eu sou aquele que o senhor converteu na sua igreja o mês passado. E o cara estava lá, né, no programa Pro Algo da época ali, né? Muito complicado. E aí então o Spurgeon disse: tem toda a razão, meu amigo, fui eu que te converti, porque se fosse o Espírito de Deus você não estava aí de novo, não. Então a mudança se dá, a obra de Deus acontece de maneira milagrosa. Por isso é que a gente vai ver que Atos enfatiza tantos grandes sinais que mostram que o Espírito está agindo na igreja, e o Espírito age em diversos lugares do mundo conforme a sua
a sua soberania, a sua escolha, o soprar de Deus. A gente estava conversando com o Bernardo sobre o grande evangelista mundial, o Bonk, na Alemanha. O Bonk é muito conhecido pelo seu trabalho na África. Eu estava conversando com pessoas que o conhecem na Europa, né? Ele diz, olha, na Europa, na Alemanha, ele já fez reuniões que não aconteceu absolutamente nada. Tem várias razões para isso, mas é impressionante que num determinado ambiente a situação é X, no outro ambiente a situação é diferente, porque Deus age pela sua própria direção extraordinária. Como o grande avivamento que aconteceu na Indonésia nos anos 60. A Indonésia é o único lugar do mundo onde tem mais de 1 milhão de ex-muçulmanos. Tudo por causa desse grande sopro de Deus que aconteceu nessa época. E olha, para o sujeito deixar de ser muçulmano, você sabe que o negócio é complicado. Nossa igreja apoia um trabalho com pessoas nessas condições que a gente não pode nem detalhar para vocês por segurança, e como isso é terrível, como é muito difícil. Depois, olhando para o Pentecostes, o que acontece lá? Nós vemos a ação de Deus, né? As línguas como que de fogo, o vento, né? O som como de um vento muito forte que chega, e eles começam a falar em línguas. Qual é o significado disso? Mas pastor, a línguas é uma maravilha, é um dom do Espírito Santo. Pois é, mas por que eles falam em línguas? Qual é o sentido disso? O que Deus quer ensinar para a gente com a grande experiência lá de Atos 2? Quer ver? Preste bem atenção. Você já ouviu falar de muitas línguas em algum outro lugar da Bíblia? Só 6 pessoas de cada vez para não se atrapalhar. Vamos lá. Vocês já ouviram falar? Onde é que viu um monte de línguas na Bíblia em uma outra ocasião? Torre de Babel. E o que é a Torre de Babel? A Torre de Babel, ela é o sinal da arrogância do ser humano. O homem começou a se afastar de Deus, a coisa complicou, né? Em Caim, depois complicou no dilúvio e chega num ponto mais sério na Torre de Babel. E o que eles queriam na Torre de Babel? Eles queriam fazer uma torre que chegasse até o céu. Então olha só, essa torre ela começa na terra e ela quer chegar no céu. Ele queria invadir o céu, não era o sem terra, era o sem céu. Ele queria chegar lá e tomar. Ela sai pela força do homem, ela vem, né, de baixo para cima, e ela começa com uma unidade, todo mundo era um só, e virou uma grande fragmentação, virou toda essa confusão que o mundo se torna depois. Quando você chega no Pentecoste, olha que legal, o Pentecoste é o reverso de Babel, é o sinal de que Deus está virando a situação. Por quê? Por que isso acontece? Porque Babel começa com a terra, Pentecoste começa o céu. Babel começa com a carne humana, Pentecoste começa com o Espírito. Babel começa, né, de baixo para cima, Pentecoste é de cima para baixo. Babel é o que? Uma só língua que viram muitas, Pentecoste é muitas línguas que viram uma. Então toda a diversidade humana, toda variação de pessoas, em Cristo Jesus, ela é anulada, porque somos um em Cristo Jesus. Por isso que é muito bom e especial, principalmente na nossa realidade brasileira, descobrir que aquilo que nos separa não pode ser maior do que aquilo que nos une. O que acontece no mundo hoje? O mundo hoje é um mundo horrorível. O que é horrorível? Mistura de horroroso com horrível, né? Por quê? Toda diferença que há entre as pessoas leva as pessoas a fazer o quê? A terem distanciamento, ruptura, ódio e confusão. Por isso que a Bíblia fala que no final dos tempos nós teremos o quê? Guerras e rumores de guerra. Porque se alguém é alto e o outro é baixo, não. O importante é ser alto, não, o importante é ser baixo. Aí fica a vida dos altos e a vida dos baixos, né? E aí a coisa vai de alto a baixo e bagunça tudo. Se uma pessoa é de uma etnia X e outra da etnia, eles passam o tempo todo tentando dizer que a etnia deles é melhor que a dos outros. Cada povo tem as suas lendas para dizer: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Se as pessoas ganham um pouquinho mais de dinheiro, já começam, né? Eu fui na das Lu. É lindo, é maravilhoso. Eu sou rua do Eldorado, né? A Rua Augusta, nossa, que lindo, né? Se a pessoa ganha um pouquinho mais de grana, ele já começa a tentar dizer: não, eu não sou, né? Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais, né? Que em vez de serem nobres, não tem nem um pouquinho de cobre. A pessoa se acha, né? Começa. Você percebe?
qualquer coisa que diferencia serve para as pessoas se distanciarem. E o mundo hoje é um mundo de distanciamento e de rivalidade, de distanciamento. O que a Bíblia vai nos mostrar? Olha, é claro que todo mundo tem a sua particularidade, mas o que nos une em Cristo é maior do que aquilo que nos diferencia. Portanto, as línguas mostram essa maravilha em que em Cristo não é importante se a pessoa é homem ou mulher, não é importante se ele é brasileiro. Deus ama os argentinos, amém, irmãos? Poxa, mas nem um amém. Peraí, vamos começar tudo de novo? Vamos fazer uma oração por vocês, né? Será que Deus ama os argentinos também, amém? Agora os brasileiros se converteram, glória, né? Então Deus ama os coreanos, os japoneses, os argentinos, os brasileiros, os americanos, os russos, os mongóis, né? Todos. A ação de Deus deve nos conduzir nessa união, até as próprias denominações, né? É impressionante, às vezes a pessoa se importa mais com a sua igreja do que com o próprio reino, está mais preocupado com a sua identidade humana limitada, que tem um foco na história, do que com o reino de Deus. Isso não é o caminho. Portanto, a grande lição do Pentecostes, o que é legal em Pentecostes é que toda, aquela diversidade, ela acaba se tornando uma unidade pelo poder do Espírito. Então isso é extraordinário. E veja só, o Pentecostes é o grande anúncio do reino. Que reino é esse? Não é, sabe que é a pimenta do reino? Não é. Falar em reino para os coreanos vão pensar que é pimenta do reino, né? Tem muita pimenta, kimchi do reino, será? Como é que é? Não é. Que reino é esse? Qual é o problema do mundo? Do que as pessoas reclamam o tempo todo? Você conversa aí. Como é que está o governo? É o mensalão, é o anualão, é o quinzenão, né? Eu não sei não, é confusão, né? Todo mundo acha que a política está ruim, estamos pagando muito imposto, que o mundo... E olha, você pensa que é só no Brasil? O Brasil tem lá os seus problemas mais complicados. Qualquer lugar do mundo, você vai conversar com as pessoas, está todo mundo reclamando da política, do governo e do que está acontecendo. Qual é o problema do mundo? O mundo não tem o quê? Um governo justo. Todos os governos têm seus problemas, suas complicações, e a situação é difícil. Então todo mundo anseia um dia quando a gente vai ter isso resolvido. Não tem mais criança no farol, não tem mais exploração de prostituição, não tem prostituição infantil, não tem tráfico de drogas. Não, mas aqui nós estamos no terceiro mundo, é diferente. Outro... Diferente? Vai para Amsterdã para saber o que é diferente. Holanda, educação, produto interno bruto, renda per capita, né? E você vai ver a doideira que o mundo todo hoje está entregue se não se submete a Deus. Então qual é a esperança que a Bíblia apresenta? Vai chegar um dia, o dia da vitória, quando virá meu Salvador, né? Quando os reinos desse mundo se submeterão ao Rei dos Reis. Por isso, desde o Velho Testamento, a promessa é: o reino de Deus vai chegar. O reino de Deus vai chegar. Por que as nações conspiram? Por que os povos tramam em vão contra o Senhor e o seu ungido, o seu rei, né? Tentando dizer, vamos soltar as nossas algemas, ou seja, nós não queremos nos submeter ao verdadeiro rei. Quando esse reino chegar, e Pentecostes está dizendo, olha, a vinda de Jesus e a vinda do seu Espírito é o início dessa implantação do reino. Você sabe o que quer dizer? Olha só que coisa interessante. Você ouviu falar no texto lá que Jesus disse, né? Que João Batista disse, né? Aquele que vem depois de mim, eu não sou digno nem de desamarrar a sua sandália, né? Ele vai batizar vocês com Espírito Santo e com fogo. Na sua mão ele tem a pá, né? E lançará a palha na eira, né? Que vai cair num fogo inextinguível. O que quer dizer a vinda desse Espírito e desse fogo? Esse fogo aí não é muito bom não, hein? Não é igual as chamas de fogo do Pentecostes, não. Esse fogo significa juízo de Deus. Como o reino está chegando, o que vai acontecer? Aqueles que aceitam e submetem ao reino vão ser abençoados por essa grande bênção de Deus. E quem rejeita o reino vai sofrer futuramente. É anúncio de que Deus vai reinar, aqueles que vão reinar com Ele e os que vão entrar em juízo. Por isso que você lê 1 Coríntios capítulo 14, que é o capítulo que fala das línguas, o que diz lá? A língua é um sinal para os
descrentes, porque por meio de um povo de língua estranha falarei a este povo, citando Isaías, que é uma referência à época que os assírios invadiram, mostrando que aquilo era um sinal de julgamento que viria. Então, quando Deus manifesta os seus dons, Ele está ao mesmo tempo anunciando a salvação e o julgamento vindouro. Por isso que a ação do Espírito deve produzir temor na vida das pessoas. Vamos adiante. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito, em Atos 2 ainda, sobre todos os povos. A versão antiga fala sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Se eu perguntar para vocês, o que a gente tem aqui, vocês vão ver, opa, já sei, pastor, derramaram o Espírito, amém. Profecia, amém. Visão, muito bem. Sonhos de Deus, derramar do Espírito, que maravilha, olha só, Deus mandando. Os últimos dias começam no tempo de Atos e se estendem até a nossa época. E aí o que vai acontecer? Como é que a gente deve entender essa realidade? Veja lá a obra do Espírito, Primeiro, a manifestação dos dons de Deus. Os dons de Deus são dados pelo Espírito. Nós temos muitos textos, 1 Coríntios 12, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4, que falam dos diferentes dons, e todo mundo na igreja de Cristo deve buscar o seu dom e acertar o ponto onde é que a pessoa deve servir a Deus. Os dons vêm juntamente com o Espírito. Agora, qual é a grande novidade? Novidade extraordinária. Não sei se você reparou, quem é que vai ser atingido pela obra do Espírito? Sobre quem o Espírito vai cair? Sobre todas as pessoas. Quem que está incluído lá? Lá, só 6 pessoas de cada vez. Vamos lá. Quem está incluído aí? Os gentios? Ah lá, não é gentios. Vamos olhar de novo? Jovens. Olha lá, pelo menos vocês tinham que lembrar, não é possível. Jovens, velhos, que mais? Servos e servas. Daniel, quem mais? Levantou a mão. Jovens, servos, servas, filhos e filhas que são, O que está em primeira coisa importante? O Espírito vai cair sobre homens e mulheres. Por que isso é importante? Porque no Velho Testamento não era assim. Como é que o pessoal era no Velho Testamento? Tinha o templo e as mulheres faziam parte da segunda divisão da fé. Elas ficavam de longe. Tinha um pátio lá fora mais longe, que era o pátio dos gentios e das mulheres. As mulheres não podiam se aproximar muito, não. Era uma situação complicada. O que Deus está nos revelando? Olha, agora com a obra de Cristo, não faz nenhuma diferença para se aproximar de Deus, se é homem ou mulher. E é interessante, por isso que muitas mulheres até se convertem no livro de Atos, mostrando que isso não faz diferença. Para muitas culturas humanas isso faz muita diferença, mas para ter acesso a Deus não. Que mais? Os jovens e os velhos. Como é que era a cultura antiga dos judeus? Quem é que tinha valor? Os velhos, os anciãos. Esse aí, todo respeito e tal. A gente pode... O jovem, tudo que ele diz é bobagem. Imagina. Não, isso aí vai demorar uns 60 anos para amadurecer. Quando ele estiver amadurecendo, já está na hora dele ir embora. Então, qual era a ideia? A ideia é que a pessoa jovem não tem o mesmo valor em termos de relacionamento com Deus do que uma pessoa anciã. Então, o que o texto diz? Você quer saber uma coisa? Essa obra do Espírito vai ser tão impressionante que até os chamados jovens inexperientes vão receber dessa ação. O Espírito vai habitar neles e vai agir com poder na vida deles. Então esse elemento é muito interessante, especialmente naquela cultura antiga. E qual a terceira coisa que chama atenção? Vamos ver quem descobre. Aí a coisa pega. Vou até tomar um copo d'água porque eu estou ficando assustado. Vamos ver, que mais que entra aí nesse pacote? Esse aí é complicado, acho que nem vocês não vão aceitar. Obrigado. Ele entendeu. Só ele por enquanto. O que mais?
servos e servas. Por isso que ele veio servir água aí, porque é um homem mais abençoado do que o pastor, por exemplo, aqui, né? O que é servo e serva? Escravo. Isso que era servo e escravo. Servo e serva é para falar mais bonito assim, mas na prática era escravo. Então você imagina o pessoal ouvindo essa palavra naquele tempo, dizendo: olha, o alto, poderoso e santo Espírito de Deus que se manifesta nos santos dos santos vai cair sobre os escravos e eles vão ser uma bênção. Então sabe o que está acontecendo aqui? É a democratização do Espírito Santo. Todo mundo tem acesso direto. Você já reparou como a gente não pensa bem assim? Às vezes a gente quer falar com Deus, está querendo pedir a Deus, e fala assim: não, eu vou pedir para o irmão lá, porque ele é mais abençoado do que eu, né? Deixa eu tentar aqui, né? Ele vai ser o meu sacerdote para interceder por mim. É importante orar uns pelos outros por causa da mutualidade, mas você tem pleno acesso a Deus e você tem pleno acesso ao Espírito de Deus, né? Não pense que você tem: não, pastor, a minha linha espiritual é do IG, aí é de escada, né? E aquele irmão ali, ele tem banda larga, né? 4 GB, então eu vou sempre tentar com eles, né? O meu é hotmail, né? O meu não tem tanto, não carrega tão bem, se demora, né? Então, a grande maravilha, irmãos, é que todos temos acesso a Deus. Isso, o que é tão interessante, maravilhoso? É que Deus pega uma pessoa que ninguém dá nada e faz coisas extraordinárias. Deus pega, faz alguém lá que alguém vê, como é que pode um negócio desse? Às vezes tem gente que a gente achava que ia ser uma coisa extraordinária e pronto, está limitado pela sua confiança em si mesmo. E muitas vezes Deus vai lá e age de maneira tão extraordinária na vida de pessoas simples e pessoas que a gente talvez até não pudesse esperar, né? E fizesse coisas tão extraordinárias, maravilhosas. Vamos lá mais para frente. O que a ação do Espírito produziu na igreja do Novo Testamento? Olha só, quando o Espírito caiu, o que acontece quando o Espírito cai? O que acontece quando o Espírito manifesta a presença de Deus de verdade? Muita gente vai dizer: já sei, acontece isso. Muitas pessoas se convertem, amém, né? Acontecem sinais de Deus, acontecem coisas boas. Mas o que é que o Novo Testamento, o que Atos mesmo diz? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão. O partir do pão é uma referência à ceia do Senhor, não é porque os caras gostavam muito de pão, tivesse muito português na igreja, os caras tinham padarias de monte, não. O sentido é esse, né? E as orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse é um dos textos mais, é o desfecho, capítulo 1 e 2 fecha com esse trechinho no final. O que a gente vai descobrir? Os resultados do Espírito mostram muito crescimento. Esse crescimento é tanto em quantidade quanto um crescimento de qualidade da igreja. O que a gente vai descobrir? Primeiro, comunhão verdadeira. Olha só que coisa interessante. Isso é muito impressionante, porque o povo que está aqui é o mesmo povo que dá dor de cabeça para Deus toda hora. Esses primeiros convertidos têm uma capacidade de ter comunhão, de ter relacionamento com os outros, que é uma coisa impressionante. Preste bem atenção. Não vai funcionar se qualquer pessoa chegar e falar assim: olha, se você ama Deus, vem aqui e faz isso, entrega aqui o seu carro, entrega aqui a sua casa. Não, isso não é o que Deus está dizendo aqui. O que é impressionante é que eles fizeram isso como? Espontaneamente. Quer dizer, eles estavam tão interessados, né, na comunidade da fé e no reino de Deus, que eles deixaram de lado a sua particularidade. Você sabe que você sofre de uma doença muito séria e grave. Não sei se a gente pode falar sobre isso aqui. Essa doença chama-se ensimesmamento. Você vai pensando. Presta atenção, já viu uma pessoa orando? Senhor, me abençoa, me ajuda, meu Deus, me ajuda meu pai, a minha mãe, o meu gato, o meu cachorro, o meu elefante.
é meu, 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 né? Tudo assim, a cabeça dela nem tem liberdade de pensar, de olhar. Se ele olha ali um passarinho, né? Se ele olha uma planta, ele está pensando tanto nela, os seus problemas, que ele não tem mais nem liberdade, ele vive preso. Isso é que mata as pessoas com estresse e com falta de saúde. A gente vai construir um castelo, a gente vai se fechando em torno da gente mesmo, né? E a gente vai ficando doente com isso. Essa é a razão porque Deus, de vez em quando, Ele manda uma tribulação para a gente, assim, manda uma mexida. Por isso que Tiago diz para a gente ter grande alegria quando receber porque Deus está tentando acordar a gente desse mundo perigoso que faz mal à saúde. E essa tribulação assim é muito interessante. Às vezes vem por um correio normal, demora uma semana, 2 semanas, às vezes é FedEx, assim, SEDEX, chega em 24 horas, rapidinho. Quando você está precisando de Deus manda assim para que você, né, não fique preso demais em torno de você mesmo. E aí, como é que funciona esse processo? A gente vai ficando tão egocêntrico, tão assim intransigente, facilmente se ira, muito revoltado, muito aborrecido, sempre se preocupa, sempre achando que os nossos problemas são enormes, maravilhosos, e a gente fica insensível com o que acontece com os outros. Quando o Espírito age, ele quebra isso, ele vai arrebentando isso. Aí a gente começa a sentir a dor do outro, a gente começa a se interessar pela obra de Deus, e isso vai crescendo de tal maneira que a igreja adquire uma força, uma capacidade, um poder extraordinário do Espírito que nos livra desse narcisismo, desse olhar no umbigo constante, para a gente prestar atenção na realidade dos outros. Interessante, tem gente que nem consegue aprender mais, ele não tem nem interesse em ver uma coisa diferente, porque ele está tão voltado para ele mesmo, que ele não consegue nem sair desse círculo fechado. Pois é, a comunhão verdadeira é sinal do Espírito. Sabe que isso é importante? Que tem gente que acha, preste bem atenção, que quando você tem o Espírito, você fica separado de todo mundo. Não. Uma vez eu fui pregar, né, numa igreja, no estado do Espírito Santo, eu fiquei assustado, porque o pessoal começou a perguntar: pastor, o senhor faz isso? O pastor, aí eu fiquei assim, né? Aí, não, porque tivemos uma pessoa que veio pregar aqui, deu problema. Por quê? Porque essa pessoa era tão santa, tão especial, que ela nem podia comer a comida que ninguém come. A comida tem que ser diferente. E aí uma cozinheira simples, que não sabe nada, foi lá e levou um prato de comida para ela, soltou os cachorros na pessoa, e falou um monte de coisa, e tinha toda uma dieta assim, altamente espiritual, não sei se era ungida com óleo, talvez, se for na salada até que de repente, né, pode ser. E a pessoa não queria nenhuma proximidade com ninguém. Então essa incapacidade de comunhão é diferente. Jesus era diferente, né? Jesus tinha a ação do Espírito e ele tinha a condição, né, de conversar com a mulher samaritana. Jesus, o que eu acho legal, Jesus é muito legal, é muito joia, interessante. Eu fico bobo, sabe por quê? Porque assim, eu conheço gente que se acha legal, mas se acha legal desde que você leve a patota dele. Entendeu? Se a pessoa é granfina, é tudo mitidinho assim, aí tudo bem, se for a galera desse pique, ele vai lá. Tem outro que é meio esquerdista, metido assim, né? A sindicalista, não sei o que, ele também acha legal, mas se chegar alguém mais bem vestido, assim, meio com cara de Mauricinho de shopping, ele já sai fora. O que eu acho impressionante em Jesus é como é que Jesus conversa com a mulher samaritana, que Jesus conversa com os pecadores, e ele vai na casa do Simão o fariseu. Jesus, ele ia conversar com o Maluf e com o Vicentinho. Isso é muito interessante. Quer dizer, olha só, né, como a pessoa tem condições de lidar com todas as... Percebe? Presta atenção como a gente às vezes tem bronca de certas pessoas, e isso revela que o problema está com a gente. Essa pessoa é alvo do amor de Deus, não importa o que ele seja, o que você acha, o que você sente, o que você pensa, isso é bobagem sua. Então, a igreja, todas as diferenças se anularam e eles tiveram comunhão. Quando o Espírito desce, existe comunhão de verdade. Que mais? Separação de barreiras. Ainda nessa mesma linha de comunhão, separação de barreiras, mostrando para nós que as barreiras que nós tínhamos aqui eram barreiras muito difíceis e complicadas.
a gente tem gente de contextos judeus distintos, que vem, os judeus dizem assim, onde há 2 judeus reunidos, há pelo menos 7 opiniões diferentes. Quer dizer, os caras, nem ele não se entende com ele mesmo. Você vê o cara falando alto, ele está brigando, discutindo com ele, não sabe quem perdeu, quem ganhou. É complicado, né? Então, no judaísmo dos tempos de Jesus, era fariseu, né? Era saduceu, né? Era herodiano, era zelote. Tinha a turma, sabe o que eles achavam? Você devia ficar escondido na esquina, e quando passasse um romano que dominava, você tinha que ir atrás do cara e meter o punhal nas costas. Era esse o esquema deles. Já outros pensavam diferente. Eles diziam assim, o mundo vai acabar, não tem mais jeito, já é o fim do mundo, temos que só esperar o fim, então vamos ficar aqui nas cavernas do deserto da Judéia, porque não tem o que fazer. Cada um tinha... É impressionante que todos esses judeus, de lugares diferentes, de contextos diferentes, vão lá e o Espírito age, todas as barreiras, todas as diferenças caem, e nós vemos essa unidade em Cristo como resultado do Espírito. Terceira coisa impressionante, o Espírito provoca uma espiritualidade tão impressionante que ela é marcada, né, por temor, associada louvor e alegria. Eu escrevi um artigo, né, o pessoal viu o artigo do P aí, achou engraçado. Tem um artigo interessante que a gente fez com a teologia do Saci Pererê, teologia de uma perna só. O que a gente quer fazer muitas vezes? A gente quer escolher uma única coisa da área da Bíblia, porque interessa pra gente. Então, se eu sou uma pessoa alegre, jovial, sorridente, eu sou o verdadeiro carioca de Jesus, então eu falo, não, Jesus é isso aí. Né? Agora, se eu sou já um sisudo, fechado, assim, então eu falo, não, Deus gosta de coisas sérias, de reverência, sua palavra. Então, no fundo, a pessoa, ele determina a realidade a partir da personalidade dele. O que é interessante, olha que legal, ao mesmo tempo em que havia alegria no meio desse povo, eles louvavam a Deus, havia temor de Deus, espiritualidade saudável, espiritualidade equilibrada. Preste bem atenção, você nunca pode perder a realidade de que Deus é santo, poderoso, soberano, e um temor de Deus tem que tomar conta da sua vida. Você brinca, você apronta, olha que você vai quebrar a cara. Não pensa não, né? Mas o pessoal é tão legal, Jesus é maravilhoso. Você vai se dar mal. Você tem que ficar esperto, porque eu vejo muita gente às vezes que perdeu essa referência, não tem temor de Deus. Por que eu não vou fazer isso? Eu sei que eu vou mexer com Deus, eu vou ofender a Deus. O que é o meu critério? O que me faz agir dessa forma? Será que é só a igreja, os amigos, é o pastor, é meu pai, é minha mãe? Não? Ou será que eu tenho realmente uma posição de dizer, não, eu não vou fazer isso porque não dá, não tem condições. Eu tenho temor de Deus. Esse temor saudável, produzido pelo Espírito, ele deve ser conduzido a alguém que tem alegria e louva também. Então eu tenho a liberdade, veja o equilíbrio, né? Você tem a liberdade de ver que Deus é o seu pai, é o seu amigo, você chega diante dele tranquilamente, com alegria, e ao mesmo tempo você mantém esse temor. Não destempere essa salada, senão você vai ter congestão. Todo mundo que fica só na alegria vai perder. Esses dias eu ouvi falar que tinha uma nova comunidade cristã que chamava Comunidade Coca, Comunidade Cristã Alternativa, né? Beleza, algumas faziam a ceia do Senhor com pizza e Coca-Cola. Tudo bem, né? Você vê que o pessoal vai caindo para um lado muito extremo. Outros vão para o outro extremo. Vamos manter equilíbrio. Equilíbrio é saudável. E quem diria? Eles perseveravam, sabe onde? No ensino dos apóstolos. Ah, pastor, eu não quero saber. Esse negócio de ler não é comigo. Desculpa aí, mas olha, quando o culto é uma bênção, quando é maravilhoso, aí a gente, glória, mas quando manda ler a Bíblia, eu não glória, eu estou fora, não vou. Não pode, para com isso. Por que coisa tem que ser desse jeito? O sujeito escreve Jesus com G, salvação com C cedilha, né? E aí bagunça tudo. Eu gosto de brincar com o pessoal que fala que a ignorância é que atravanca o progresso, né? Não dá. Quer saber a verdade? Você pode ser um cara legal, uma menina muito jóia,
Você pode ser uma pessoa interessada nas coisas de Deus, ter um coração maravilhoso. Se você souber errado, você vai fazer besteira. Não importa a sua sinceridade, não importa se você chorou no domingo passado, você vai chorar ainda mais para frente pela bobagem que você está fazendo. Não interessa a sua intenção. Olha, como eu tenho visto gente pirando, porque entendeu o versículo errado, não estudou, não foi atrás, e a pessoa está totalmente complicada, né? Você sabe que teve gente que pegou o texto da Bíblia e abriu lá e falou: se a tua mão te faz pecar, corta. E o cara ia pegar um facão. Porque ele está lendo, vamos dizer. Porque pensa bem, isso é um raciocínio simples. Isso aqui é a palavra de Deus, tem que ler o que está escrito e fazer. O cara abriu, foi lá e já estava lá preparando. Aí alguém chegou em tempo e falou: não é por aí não. Imagina, você pega o Salmo 137, 9. Feliz aquele que pegar os teus filhos e despedaçá-lo contra as pedras. Ainda mais esse lance do pessoal que tem de sair abrindo a Bíblia assim, onde sai, igual o cara que levantou de manhã e foi lá, e foi Judas e enforcou-se. Não, vou chorar de novo. Senhor, a misericórdia. E vai tu e faz o mesmo, meu servo. Aí ele orou mais uma vez, abriu de novo e falou: por que demoras para fazer o que eu ordeno? Vai e faz o depressa. Pois ele não é. Você precisa entender o que a Bíblia está dizendo. Se você entender errado, você faz bobagem, você faz coisa que não deve. Por isso, nada substitui o ensino saudável. Quantas igrejas boas, quantas coisas legais e maravilhosas que Deus fez, foi, destruída por quê? Por falta de ensinamento e doutrina. Hoje, muitas comunidades, muitas igrejas que cresceram, fizeram um trabalho legal, evangelístico, atingiram a galera jovem, mexeram com muita gente, mas faltou sustentação. Então, pessoal, veja, se o Espírito está agindo, a gente vai ver a ação de Deus, a gente vai ver equilíbrio e interesse pela palavra de Deus também. Se a pessoa não tem interesse em saber o que a palavra de Deus diz de verdade, essa pessoa vai ter problema e vai se complicar. E é interessante observar ainda a questão aí do número 4, solidariedade. Solidariedade aparece aí em que maneira? Quando nós vemos aí o final do texto. Veja que eles estavam, diz o texto, que eles tinham tudo em comum, vendiam os seus bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade, diz o texto de Atos capítulo 2. Atos então enfatiza essa questão. Isso é muito interessante. Por quê? Porque muita gente quer servir a Deus, mas ele tem escorpião no bolso. Ele põe a mão lá, o escorpião morde. Fica aí, não, dá. Então a pessoa não quer saber de nada. A pessoa é totalmente voltada por uma atitude da nossa sociedade, Não, eu estou interessado, não nisso. Então, o que a Bíblia nos ensina? Se é verdade que o Espírito está agindo, essa igreja vai ser misericordiosa. Essa igreja não vai ser de gente suvina. É uma igreja, porque o pessoal não tem jeito. Você já reparou como é que funciona as coisas? Eu sou o cara mais, não vou dizer azarado, porque não é a palavra certa para isso, mas o cara mais visado. Todo lugar onde eu vou, vem gente me pedir coisa. Ou eu tenho cara de bobo, ou cara de bonzinho, ou as duas juntas, não sei, Mas um dia era 8h30 da manhã, 3 caras já: moço, é o seguinte, olha, não sei o que lá, tem um papel aqui, eu vou te mostrar, você pode me... É uma coisa impressionante, Essa semana mesmo eu estava parado no farol, ali perto da Vila Mariana, vinha passando uma pessoa, uma senhora, ela olhou, bateu o fio, olhou todos os carros, quando ela viu a minha cara, ela sorriu, triunfantemente chegando. E ela falou: moço, você não tem umas moedinhas? Eu falei: acabei de dar para o outro rapaz do outro farol ali, não tenho mais. Mas impressionante foi um dia que eu estava na estação Na Rosa. Cheguei lá, aquele mundaréu de gente saindo do metrô. O cara olhou, bateu o olho e falou: é hoje, vou lá. E veio seco, me moço, é o seguinte, eu preciso viajar, não sei para onde, o senhor pode me dar não sei o que, me ajuda a comprar passagem. Eu falei: olha, você vai para onde? Eu vou lá no Tietê pegar um ônibus. Falei: então entra comigo, aí eu pago sua passagem, para você já chega lá. Não, ele saiu fora. 10 dias depois eu volto no metrô Na Rosa, estou lá no meio da multidão, o cara olha, seco de mim, o mesmo cara, de novo. Aí ele olhou com a mesma história. Eu falei: mas o senhor não foi viajar até hoje? Faz 10 dias que o senhor está tentando, como é que o senhor conseguiu?
Aí o cara assustou, acho que ele lembrou e saiu correndo, né? É impressionante. E a gente pensa assim, a gente às vezes fica bravo, né? Fala, o cara é vagabundo, esse cara é mesmo, esse cara não presta. Um dia um cara veio me pedir, moço, o senhor me paga um café aí? Eu falei, vamos aí na padaria, beleza, vamos lá, vai, o que você quer aí? Aí eu falei pro cara, me dá 2 pingados e 2 pão com manteiga aí, né? Aí eu virei pro cara e falei, você quer manteiga ou na chapa? O cara, não dá pra ser um salame? Eu não pedi salame nem pra mim, cara. Nem sei que negócio é esse de salame. Não, o salame é mais gostoso. Eu falei, beleza, mas, pô, me dá um tempo, né? Agora, o que acontece nessa história? Já reparou como é que a gente age? Como é que eu tenho tendência de pensar às vezes? Não, eu só vou ajudar o cara se ele for gente boa. Não, eu não vou ajudar porque ele mentiu. Ué, mas você quer o quê? Um cara com PhD, com uma personalidade perfeita, né? Que nunca minta, que nunca faz nada de errado. Ele chegou lá, bom dia, porventura poderias vós conceder-me algum auxílio? Porque ele deu uma tese para você explicando a razão, sem nenhum erro de português. Aí fala assim, agora eu vou dar R$1 para o cara. Quer dizer, assim você nunca ajuda ninguém. Você só quer ajudar pessoas boas, pessoas que não têm problemas. Aí quando a gente nunca ajuda ninguém. A grande verdade é que a desgraça que a gente vê nesse mundo é resultado direto ou indireto do pecado na vida das pessoas. E a única esperança que as pessoas têm é o Evangelho de Cristo. Nada vai fazer diferença. Se tem alguma coisa que recupera alguém, é o Evangelho, é a mensagem, é o poder do Espírito de Deus. Portanto, a igreja que está cheia do Espírito, ela deve ter o coração machucado, preocupado, chorando, querendo fazer diferença. Eu agradeço muito a Deus por várias igrejas coreanas que eu tenho visto, não sei se todas, mas muitas. E tem gente que nem português direito, está lá no meio da Amazônia, lá na beira do rio, lá, não sabe se esse mês pega dengue ou pega malária, está na dúvida, né? Qual que escolhe, né? Mas está lá para ajudar uma comunidade que ele nem sabe para que lado vai o costume e a cultura, e está fazendo diferença. Alguns missionários brasileiros que eu conheço são loucos. Soube de um recentemente, está no interior da Mongólia, vivendo numa situação assim absurdamente limitada para chegar com o Evangelho lá. Então nós devemos entender que a ação do Espírito não produz. Deus quer que a gente seja diferente, mas alguns preferem ser esquisitos. Deus não quer uma espiritualidade maluca, doentia, anormal. Não é esse o lance, né? A pessoa ficar fora. Não. Deus quer de você uma pessoa que conheça a sua palavra. Deus quer você uma pessoa que o Espírito vai agir para manifestar o seu poder. Deus quer você anunciando essa palavra, atingindo todo tipo de pessoa. E Deus quer essa igreja unida, vencendo as suas diferenças e com o coração que tem misericórdia para alcançar aqueles que esse mundo diz, não há mais jeito, não há mais esperança, não há o que fazer. Fiquei tão interessante, um tempo atrás alguém me liga, Saião, me ajuda aí, rapaz, tem que ajudar um cara que ele está no sufoco, ele passou por todo tipo de nível de criminalidade, ninguém quer ajudar o cara. E olha, ele passou por uma experiência religiosa e ele está bem agora. Aí eu falei, agora eu vou pegar pesado com o cara. Falei, experiência religiosa? O que ele é? Ele é Hare Krishna agora? Não, ele é evangélico, entrou na igreja e tal. Ah, é? Falei, meu, você conhece alguma experiência religiosa que tira o cara do buraco? Que não seja o evangelho? Você conhece alguma coisa que faz isso? Não existe, cara. Então, experiência religiosa, vírgula. Ele conheceu o Evangelho de Cristo. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe e nos ajude a gente ter esse coração aberto para entender Atos, que não é só uma utopia distante, é um modelo de Deus para que a igreja até nos dias de hoje faça diferença. Amém? Muito bem, vamos ter uns minutinhos, aí uns 10 minutos para a gente fazer perguntas. Vocês ouviram aí, vocês são muito espirituais, que o Tiago diz que estão prontos para ouvir e tardios para falar. Eu que perdi toda a espiritualidade, falei o tempo todo, né? Vocês têm a liberdade aí de fazer perguntas ou observações ou quaisquer aí palavras que vocês queiram colocar. Vamos lá, quem quiser, quem não fizer pergunta, vem à frente cantar um corinho aqui enquanto a gente fotografa.
tem duas opções. Ou vocês fazem a pergunta e eu começo a fazer para vocês e chamo aqui na frente para... Vamos lá. Alguém gostaria de tirar uma dúvida, fazer alguma colocação, alguma questão importante sobre o que a gente viu até aqui? Não precisa fazer tanta pergunta também, pode ser mais devagar, mais cauteloso. Quando o Espírito Santo ele desceu sobre os discípulos, as pessoas que estavam lá viajando e ouviram falar no idioma deles, e muitos dizem que o dom de línguas ele é uma língua só, e que o milagre naquele momento foi no ouvir deles do que no falar deles. Que o dom de línguas não é você falar um idioma que não é o seu, a sua matéria, mas que o milagre foi no ouvir daquelas pessoas. Existe uma discussão mais detalhada sobre essas questões aí no meio dos estudiosos, e se a gente olhar direitinho Atos, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui já o texto que a gente pode olhar diretamente. No livro de Atos, não tem dúvida que o milagre é falar numa língua desconhecida. Veja que o texto vai nos dizer, versículo 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, o texto diz que eles falavam, e é muito claro, conforme o Espírito os capacitava. Só que esse milagre aparece também na frase, quando ele diz, versículo 8, então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna. Então, o texto aparece a realidade nos dois polos, tanto que Deus agiu quando eles falavam e quando eles ouviam. Algumas pessoas tentam sugerir que eles falavam uma coisa só, e os que ouviam e interpretavam e recebiam isso na sua própria língua. Pode até ser que houve uma condição especial de Deus, porque pensando um monte de gente reunida junto, todo mundo falando junto, o forte vai ser a pessoa ouvir, né? A não ser que Deus fez a distribuição tão bem feita que o cara que está perto do outro, o cara ouviu, né, do lado dele. Mas não há dúvida que o Novo Testamento enfatiza que não é só o ouvir, mas também a capacidade de falar. Agora, não há nenhuma sombra de dúvida que em Atos essas línguas são línguas humanas, faladas e compreendidas na ocasião. Existe uma discussão muito grande, interminável, sobre o fato se as línguas que são discutidas em Corinto são iguais às de Atos. Alguns estudiosos chegaram a sugerir que essas línguas não são idiomas, que são apenas a pessoa tomada pelo Espírito, e essa pessoa então começa a falar palavras não propriamente conexas da sua língua, mas que isso tem um significado espiritual. Seria que é chamado de língua estática. Existe essa possibilidade. Na minha opinião, essas línguas devem ser do mesmo tipo. Na minha opinião, porque mesmo em Corinto essa língua é apresentada como um dom do Espírito e um sinal milagroso, do lado de cura, de operação de milagres, de profecia. Então não faz sentido essa língua ser apenas um extravasamento emocional sem ter um elemento miraculoso. Então eu acredito que as línguas de Atos são semelhantes à língua de Corinto e que são milagres linguísticos de fato. Tá? Vamos lá, uma pergunta, mais alguém? Vamos falar mais umas 3 perguntas aí para a gente poder fechar esse nosso momento inicial. Alguns estão orando pelo almoço, mas a gente já vai chegar lá. Nessa linha de raciocínio se for pensar assim, não fica meio estranho quando Paulo fala que ele é o que mais ora em línguas? Sim. Então, ele sempre está pensando assim, não seria pensar que ele está sempre trazendo alguma coisa miraculosa onde ele está.
não só orando em línguas sozinho com Deus. Pois é, mas a língua sozinha com Deus é uma língua miraculosa, porque ela acontece pela intermediação do Espírito. É que às vezes a gente pensa que milagroso é só o morto ressuscitando, o paralítico andando dentro da igreja. Mas agora teve um milagre. Mas a ideia de milagroso é aquilo que acontece pela intervenção do Espírito de maneira não natural. Então quando Paulo diz em 1 Coríntios 14:5 que ele dá graças a Deus porque ele ora, não é, que ele fala em língua mais do que os outros, isso sugere que ele fala em línguas pelo Espírito Santo e que essa língua ela é verídica. O que talvez seja difícil da gente aceitar, que talvez seja complicado, pelo menos na minha opinião, é que tem muita gente que apresenta um dom de línguas que talvez não seja verdadeiro. É a pessoa que só repete o negócio assim, como se diz, puramente pela carne, e isso não é autêntico. E aí a igreja tem que entender que as línguas podem acontecer por ação divina, até por ação diabólica e por imitação carnal. Então nós temos que ter esse discernimento. Não é verdade que qualquer manifestação de língua é correta e aceitável, tá? Então a gente tem que ter essa espiritualidade aberta, mas o bom senso para avaliar o que acontece. Vamos lá, mais umas 2 perguntas para a gente encerrar. Talvez porque Paulo cita dentro daqueles na lista de dons citados em Coríntios, tem a variedade de línguas. Isso. E a interpretação de línguas. Isso. E aí Paulo fala sobre que se alguém ora em línguas, que haja alguém que interprete. Isso. Então são 2 dons. Exato. Que agem juntos. Então, segundo a interpretação do Senhor, são línguas humanas, de alguém para interpretar essa língua humana. Mas pela ação do Espírito, sobrenaturalmente, né? Essas línguas são línguas dadas por Deus, línguas concedidas espiritualmente, e essa interpretação não é um tradutor que aparece na hora lá e fala, veja o que o cara está falando, não, é uma coisa também dada pelo Espírito, semelhante ao que a gente vê aqui em Atos, né? Em Atos as línguas funcionaram com a interpretação ao mesmo tempo, tanto é que eles falavam e as pessoas ouviam plenamente o que estava sendo colocado. E essa interpretação é uma interpretação também espiritual, né? O problema é que quando eu falo, a gente pode até discutir, né, que é a outra próxima questão, se essas línguas são faladas são terrestres ou não são terrestres. Nós não temos o que dizer sobre isso, porque o texto de 1 Coríntios 13, que fala ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele não está dizendo que fala ou não fala, fala que isso é uma hipótese, né? Olha, ainda que eu fizesse tudo isso, ele não dá uma descrição dessas línguas. Então, a gente não pode dizer nem sim, nem não para isso. Mesmo que essas línguas sejam angelicais, celestiais ou terrestres, para quem não entende, ela é uma língua desconhecida. Portanto, é necessário que haja interpretação, que acontecia pela ação do Espírito, para que a igreja fosse edificada, conforme 1 Coríntios 14. Essa é a ideia que temos lá. Como que o poder político reagiu diante desse Pentecoste? Porque se vêssem os judeus, não, teve lá um museu, mas e a parte política, os romanos estavam ali junto com eles, Como eles reagiram? A Bíblia não diz nenhum detalhe sobre esse tipo de reação. A preocupação aí vem dos próprios judeus, que eles ficam assim assustados com o grau de alegria do pessoal, e eles dizem o que? Esses caras estão bêbados. Será que eles já, essa hora da manhã, já estão cheios de vinho? Não é possível, né, que alguém esteja tão assim alegre desse jeito. Eles acharam que aquela atitude muito assim marcada por expressão emocional forte fosse resultado de bebida. Então a única coisa que nós temos aí, os romanos, é interessante a sua pergunta, porque o livro de Atos é um livro que tem uma intenção política muito clara. Por quê? Qual que é o contexto, a situação? No tempo do Novo Testamento, o judaísmo tinha alvará de funcionamento. Podia ser, nem todas as religiões podiam funcionar. Então existia, os romanos chamavam, que eles diziam que era religio lícita e religio ilícita. Tinha culto autorizado. E os judeus, pela sua história, eles tinham permissão de funcionamento. Por isso que quando os judeus ficam aborrecidos com o cristianismo, o que eles fazem? Eles chamam a autoridade romana.
e tentam entregar o pessoal, dizendo, esse pessoal aqui está criando confusão e eles estão dizendo que existe um outro rei que não é César. O que os judeus estão querendo dizer? Olha, esses caras estão criando uma nova religião e essa religião ela é um perigo para o Estado, é uma religião subversiva. Aí, quando eles fazem isso com Paulo, o que Paulo diz? Imagina que isso? Eu sou judeu, eu nasci, né, no judaísmo, fui educado pelos pais nisso, eu cresci à sombra de Gamaliel e não sei o que, parará, e fala tudo e diz, nós estamos discutindo um assunto da nossa religião, o que foi dito pelos profetas, que não sei o que, parará, parará. E aí Atos mostra que quando o magistrado romano lida com isso, o que ele diz? Olha, se o problema de vocês é ficar discutindo sobre um morto que ressuscitou e problema da lei de vocês, vocês se virem aí, que eu não tenho nada a ver com isso não, estou fora. Então, o que o livro de Atos quer mostrar é que o cristianismo não representa um perigo contra o Império Romano. Mostra que os romanos estão, na verdade, abertos e interessados em conhecer o Evangelho. E mostra que essa atitude dos judeus de querer se livrar deles não faz sentido, porque de fato o cristianismo primitivo surge como uma fé judaica e está totalmente ligado à fé dos pais. Entendeu? Então tem toda essa ligação política. Então os romanos nunca vão dar trabalho para o Evangelho no livro de Atos. Mais para frente, em Apocalipse, o negócio está feio lá. Mas no livro de Atos é beleza, tranquilo, excelente. Tá bom?